Boa noite. Hoje mais uma live. Hoje sobre o TDAH. TDAH. E quem vai falar hoje vai ser a psicóloga Soraya e a psicóloga Letícia. Um assunto muito atual, muito importante. Só um minutinho, vou colocar, fixar comentário. Agora eu vou aguardar a Letícia, a Soraya. Quem for entrando pode ir enviando aviãozinhos, porque esse assunto é muito importante. Boa noite para quem está entrando. Câmera. Oi, Letícia. Boa noite. Oi. Oi. Vamos enviar um aviãozinho, aguardar a Soraya, né? Cadê a Só um minutinho. Soraya? Boa noite para quem está entrando. Hoje o assunto é TDAH, um assunto muito interessante, muito importante, muito atual, né? Uhum. É um assunto que traz muita curiosidade, né? É um Sim, assunto que as pessoas ficam muito mexidas, muito preocupadas, sim. fica tendo várias posições, imaginações a respeito. Vamos enviando aviãozinhos, aviãozinhos. É, eu tô enviando aqui os aviãozinhos. E aguardar a Letícia para a gente começar. Aguardar a A Soraya. Letícia não, a Soraya. Ó, Vanessa, Miriam, Flávio. Olha, Vanessa, eu espero que você fique até o final, que faz tempo que você tá devendo de ficar até o final, hein? Vamos lá. A Soraya entrou. Entrou? Aí, deixa eu aceitar ela. Aí meu pai entrou. Oiê, oi, pai. A Sofia, que bom. A Sofia, a gente tem que marcar outro assunto de novo, né, Sofia? Foi um sucesso a nossa live. Oi, Soraya. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Cris. Boa noite, Lê. Deixa eu Boa só Oi, noite colocar. Soraya, tudo para bem, Soraya? tudo jóia, tudo ótimo. E vocês? Tudo Nossa, bem. empolgadíssima com esse assunto.
que, assim, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de pensar, né? Eu acho que a gente estava até conversando esses dias que quem acha que tem, não tem, e quem não tem, né? Quem acha que não tem, tem. E é um tipo de comportamento que mexe muito com o nosso dia a dia, né? Então, eu Sim, tenho certeza que hoje a live vai trazer informações muito importantes para todo o público: criança, adulto, família, casal, né? Então, acho que vai ser muito legal hoje. sim, Sim, e eu acho que hoje, né, atualmente, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é algo até que a sociedade cobra, né? Porque você tem que ser ativo, você tem que ter iniciativa, você tem que correr, você tem. Então, assim, eu acho que às vezes isso confunde muito a cabeça. Como você disse, né? Às vezes quem tem acha que não tem, e quem não tem acha que tem, né? Então é um assunto que eu acho que ainda é muito confuso na cabeça das pessoas, né? Ainda é muito confuso. então, e na verdade, assim, falando da parte do adulto, né? Geralmente as pessoas têm a ideia de que o ativo, a pessoa adulta com hiperatividade, que é aquela pessoa produtiva, que é aquela pessoa ativa, e na verdade não é, né? A pessoa com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção na vida adulta é uma pessoa totalmente improdutiva, com várias dificuldades em diversas áreas, inclusive nos relacionamentos, na vida social, no trabalho. Geralmente vem com histórico escolar de começar várias faculdades e não terminar, ter sido mandado embora em vários empregos. Então, por isso que é importante, assim, na área, né? Eu não atendo criança, mas a Letícia atende. Então, por isso que é importante, assim, como você falou, né, Lê? Quem sempre acha que tem, não tem. Quem tem, que deveria tratar, não trata. Né? Sim, E o quanto isso é importante começar com esse olhar desde a infância. sim. Porque é um transtorno que começa lá, normalmente na infância, na adolescência, e é visto muito como a criança preguiçosa, a criança que não quer nada com nada, né? E é um diagnóstico difícil mesmo. Sim, sim. Na criança, a criança ela é desatenta, ela é impulsiva, né? E é ativa. Mas é uma grande verdade, porque no adulto ele já procrastina, né? Ele fica como desleixado, ele não se relaciona, né? É como se a criança tivesse tentado, e na vida adulta ela desistiu, né? Então, o Exatamente. adulto é diferente da criança. O sintoma da Tanto assim, criança é diferente do adulto. quando o adulto ele chega com o transtorno de o TDAH, né, ele vem com essa hiperatividade, já está em uma fase de remissão. Né? Os sintomas já estão bem mais amenos, né? Não é tão evidente a hiperatividade no adulto. O adulto, ele tem muito mais evidência do déficit de atenção quando esse transtorno não é tratado desde a infância. Então aí ele chega assim com várias crenças de incapacidade, porque ele não conseguiu várias coisas na vida, né? Ele teve vários prejuízos funcionais, de habilidades, que às vezes ele tem até uma habilidade para determinada atividade, mas ele não consegue concluir aquela atividade porque ele não consegue manter o foco de atenção. Então são pessoas que são muito prejudicadas, né, ao longo da vida por falta desse diagnóstico ali na infância. E aí, assim, eu vejo, né, Lê, que confunde muito, porque, por exemplo, você que atende criança, né? A gente, assim, brinca aqui em casa, o Pedro é uma criança super tranquila, né? Quem conhece ele, meu filho de 6 anos, sabe que ele é uma criança super tranquila, mas a gente brinca que ele tem o bicho carpinteiro, que ele não consegue comer sem... para ele comer, ele tem que estar rodando, para ele contar uma história, ele está rodando, para ele assistir televisão, ele está pulando no sofá,
né? Então, ele tem uma característica de atividade normal na infância, Sim, isso né? mesmo. Mas ele não tem déficit de atenção e nem impulsividade. E aí, eu imagino que você vê muito isso, né, no consultório, das crianças serem agitadas, todo mundo já fala, ai, deve ser hiperativo. Não, gente, criança é agitada mesmo. Uma coisa, Soraya, que você falou é importantíssimo. A gente tem que entender o que é dessa criança, o que é desse ambiente e o comportamento dela, né? Nunca a gente não tem como a gente olhar apenas para um fator só. A gente tem que entender onde que essa criança está inserida, como que é esse ambiente, né? E como é as pessoas que estão com ela. Então, Sim. assim, com criança, eu fiquei pensando assim, você estava falando no adulto, né? Porque você atende mais adulto. Fiquei pensando assim, a criança que realmente tem um TDAH e que não conseguiu ter esse diagnóstico para receber o cuidado necessário, receber o tratamento necessário, olha por toda essa situação que ela passou, né? Porque não é um tipo de perfil fácil de lidar. Geralmente os cuidadores, os educadores sociais, professores têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de perfil e acaba reprimindo muito, colocando uma responsabilização como se a criança fosse errada, como se a criança fosse desajustada, que ela não consegue se enquadrar ali numa sala de aula, né? Então, quando eu atendo criança, justamente eu falo como responsável essa importância do diagnóstico, né? É importante entender para fazer acompanhamento com neuro, né? Tem todo um processo com psicólogo, com neuro, depois com psiquiatra, para todos os profissionais chegarem nesse conjunto para chegar nesse diagnóstico da criança. Então, assim, a criança, como a Soraya falou, de ficar agitada, realmente é o perfil da criança. Sim. Agora, se tem outros fatores que acompanham, que geralmente crianças que apresentam TDAH, elas ficam muito inquietas, as mãos ficam muito inquietas, elas não conseguem fazer atividade que requer uma atividade mais lenta, ela está todo o tempo falando, né? Tem uma fala assim, mais acelerada e apresenta uma impulsividade na agitação do corpo. Então, não é só um fator que a gente tem que olhar, não é só para um comportamento. Sim. E, às vezes, os pais, para conseguir nomear aquela dificuldade de concentração da criança, já imagina que é TDAH. Né? Só que não é só em um local, né, Letícia? Todo esse comportamento não pode ser só em casa, ou só na escola, ou só. Tem que ter em todos os ambientes. Sim. E aí, uma característica que confunde muito para esse diagnóstico, né? Que eu falo que o diagnóstico de TDAH é um dos mais difíceis. Porque ele confunde muito com uma ansiedade com no adulto, por exemplo, os transtornos de ansiedade, o próprio transtorno bipolar. Então, confunde com vários outros transtornos. Então, é um diagnóstico muito difícil. E a outra questão é que a pessoa, muitas vezes, ela tem a capacidade de manter a hiperatenção, né? Que é aquela atenção que você tem em determinadas coisas que você se identifica, que você gosta. E aí a pessoa é muito julgada, né? Fala assim, mas não consegue concluir um trabalho, mas se vai jogar no videogame, mantém concentração e atenção, não é assim? E o adulto, não consegue manter a atenção para concluir uma faculdade, mas consegue terminar uma série. Só que nós, de maneira geral, nós temos essa capacidade de hiperatenção. Todos nós, né? Nós sempre vamos dar mais atenção com o que a gente se identifica, com o que me faz bem. Eu vou dar mais atenção de maneira geral. A diferença do TDAH é que ele simplesmente não consegue dar atenção para as outras coisas. O que não me interessa, eu vou até concluir com muita dificuldade, né? Se eu, por exemplo, estatística lá na faculdade, né? Que eu tinha uma dificuldade. Então, com muita dificuldade,
muito empenho e dedicação, eu concluí a disciplina de estatística. O TDAH, ele não consegue. É além da possibilidade, porque é um transtorno neuropsiquiátrico, neurobiológico, não é só questões psicológicas envolvidas, né? Existem questões bioquímicas, né, que interferem que ele mantenha essa atenção. Então, quando as pessoas cobram, quando as pessoas exigem sem estratégias, né, que é o que propõe na terapia, né, entender esse comportamento e desenvolver estratégias, quando só tem cobrança e ele não consegue, aí ele desmotiva mais ainda. Sim. Né? Porque além da possibilidade. É verdade, Soraya. E outra questão também é importante a gente estar atento. Às vezes, essa criança que tem TDAH geralmente a mesma predisposição que tem alguém da família que tenha também, né? Sim. Tem muita criança que a própria mãe veio assim pedir ajuda, tentar mesmo entender por que o filho tem esse comportamento. Durante a entrevista psicológica, muitas vezes a gente também tem que fazer encaminhamento para a mãe. Porque já, assim, não só aqui no consultório, mas eu já trabalhei na ONG, né? Criança que estava com muita dificuldade, ela tinha sido expulsa de duas escolas. Então, quando eu comecei a atender, fazer entrevista psicológica para entender esse comportamento, entender esse ambiente, entender o comportamento da mãe, eu fiz encaminhamento para neuro e fiz encaminhamento para psiquiatra, né? Para a gente conseguir chegar no diagnóstico dessa criança. E recentemente tinha passado pelo luto, que tinha falecido. Então, assim, a família estava numa desorganização muito grande e com essa dificuldade de ele ter sido expulso da escola, a mãe trouxe para o acompanhamento lá na ONG, porque era uma família que não tinha condições financeiras para fazer o acompanhamento em rede particular. Ainda tem isso, né? Que todo o comportamento que ela estava trazendo do filho, ela também, quando eu falava em relação ao comportamento do filho, da dificuldade, tem muita dificuldade do sono, né? As crianças, elas não dormem bem. Sim. E a mãe foi falando assim, nossa, eu tô assim, você tá falando do meu filho, mas eu tô vendo isso em mim também. Então era a mãe e o filho com a falta de um diagnóstico para ela poder tratar. E isso fez com que a mãe tinha separado do primeiro casamento. O tio da criança usava da agressividade para controlar aquela criança que era impossível. Né? Então, pensa, se é uma questão neurológica, a criança em si só, ela não consegue ser o que ela precisa ser. Então, ela estava dentro de casa. Então, assim, imagina o sofrimento da pessoa quando ela não tem um diagnóstico. Mas o diagnóstico, a gente tem que estar atenta para a gente não rotular as pessoas. Porque no momento virou uma moda e todo mundo vai TDAH. Ah, meu filho, chegou um momento que era uma moda todo mundo TDAH. E a verdade, uma coisa que você falou, que como é algo neurológico, né? Muitas vezes, quando o pai ou a mãe tem, talvez, né, quase que com mais certeza, o filho também poderá ter, né, Soraya? Né? É algo que é neurológico, não é só do ambiente. Né? Por isso que é importante a gente saber se é um reflexo do ambiente ou se é algo que realmente não é só o ambiente, né? Não é só o ambiente. O ambiente... Ai, desculpa, Cris, pode terminar. Quando é diagnosticado, né, o TDAH, ele existe, é necessário o tomar o remédio, né? É necessária a medicação, né, Soraya? É necessário. Porque senão, como você disse, com o TDAH, ele não foca no que para ele não é importante. Só que na vida, quase que 80% das coisas que a gente faz não é importante. Exatamente. Quem não tem o diagnóstico de TDAH, realmente na vida adulta, vai ser considerado o ninguém, o que não quer nada, né? O à toa, o que só quer receber.
né? Sim. Então é importantíssimo esse diagnóstico. Eu sei, até alguém falou que parece assim que hoje está na moda o TDAH, né? Está na moda. Mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que é que está muito confuso, as pessoas estão muito desinformadas, né? E aí qualquer coisa se torna TDAH e o TDAH não é o TDAH. Na maioria das vezes não é. Viu? O percentual entre crianças na população brasileira é de 3 a 5%. E isso na vida adulta, isso tem remissão de... Alguns adultos nem tratam, assim, efetivamente esse transtorno e eles ficam com alguns sintomas, como eu falei, né? Principalmente da atenção, da impulsividade, mas não fecha na vida adulta o diagnóstico completo. Então, ele já não entra, né, na estatística. Mas é um número muito pequeno, é muito menos do que as pessoas acham que é. E acho que lá na década de 90, se não me engano, que teve, né, esse diagnóstico comunitário, né? As crianças não conseguiam estudar, se manter atentas na escola, é hiperativo. Né? E isso acaba prejudicando, na verdade, muito quem realmente tem. Porque aí quem realmente tem, ele leva rótulos de várias outras coisas, né? De preguiçoso, de incompetente, e o tratamento que ele deveria receber, ele não recebe. Então, não tem como, não tem como direcionar para que essa pessoa tenha uma vida com mais qualidade, com mais produtividade, se ela não tratar isso no tempo certo, né? E aí, quando eu recebo alguns pacientes adultos, né, eu falo assim, tá, tudo bem, não tratou, mas tá tudo perdido? Não, nunca está. Vai ser muito mais difícil, vamos concordar. Vai ser muito mais difícil porque ele já chegou com algumas coisas muito cronificadas em relação às crenças, em relação à incapacidade de concluir atividades, né? Isso já está muito formatado ali no HD interno, eu falo da pessoa. Então, a gente tem que utilizar recursos externos, né? Vamos melhorar o HD interno, então, para poder interferir internamente. Sim. E você sabe uma coisa também que é muito que é intenso na criança, imagino que no adulto também isso pode ser, leva-se, né, na vida adulta, é dificuldade de socialização. A criança que tem TDAH, ela tem muita dificuldade porque ela é muito rejeitada por esse meio das crianças, né, que tem comportamento diferente do delas. Então, ela se sente muito rejeitada. Então, e às vezes, esse próprio diagnóstico do TDAH traz outro diagnóstico também. Então, é comum, às vezes, a criança desenvolver depressão por causa dessa falta de diagnóstico. Comorbidade, né? E no adulto também. No adulto também, Lê, porque, olha, pensa, uma pessoa que você, num relacionamento, né? Você pediu delegou aquela pessoa para ela pagar a conta de água, luz e telefone. Vira um mês ela não pagou, e não foi por maldade, é porque ela esqueceu, né? Imagina, se relacionar anos com uma pessoa assim, sobrecarrega a outra parte, né? E aí, assim... Pode falar. Típico de um déficit de atenção na vida adulta. A pessoa, ela fala assim, não, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso organizar essa minha vida toda desorganizada. Aí ele vai lá e compra uma agenda. Aí ele compra a agenda, anota tudo que precisa fazer no dia anterior, aí acorda de manhã, olha a agenda. Aí vê os compromissos da manhã, ok. Lá no final da tarde, ele tem um compromisso que é a janela. Do momento que ele olhou a agenda e até esse compromisso, ele já perdeu o time. Entendeu? Então, ele não tem esse time de lembrar, nossa, e agora? Né, que as pessoas consideradas normais, né, sem o transtorno, eles têm. Outra questão muito comum é do tempo. Você pega uma pessoa com déficit de atenção e aí ele tem um compromisso daqui 30 minutos. Ele não tem noção real de tempo. 30 minutos para ele, dá para ele tomar banho, se arrumar, dar janta para a criança e atravessar a cidade. Aí, só que assim, aí ele começa a ver assim, não, tá tranquilo. Aí quando falta 5 minutos, ele desespera.
Aí ele atropela tudo, porque ele não consegue, por uma questão biológica mesmo, essa compreensão de tempo tá prejudicada, né? Então, não, a pessoa ela tem que tratar com medicamento adequado e com interferências comportamentais mesmo, né? Às vezes tem que ajudar o paciente a desenvolver estratégias de vários bilhetes. Eu conheci uma pessoa que ele já estava completamente assim, já condicionado aos bilhetes no quarto dele de cores. Então, um bilhetinho vermelho, de cor vermelha, quer dizer que aquilo é urgente. Um bilhetinho de cor verde, quer dizer que eu tenho que me organizar, mas tem um tempinho. E um bilhetinho de cor amarela, que aquilo tá ali ainda no meio tempo. Então, ele ia olhava, acordava, olhava os bilhetinhos de cor vermelha e resolvia. Aí eu resolvi o de cor vermelha, então eu vou pro cor amarela. E aí depois o cor verde. Então, isso ajudou ele a organizar os pensamentos da rotina do dia a dia. Porque senão ele não dá conta mesmo. E a pessoa se cobra, ela se culpa. Porque todo mundo dá conta menos ela, né? É uma coisa tão simples. Imagina, uma coisa tão simples, pagar uma conta. Mas isso, imagina, meses, anos se repetindo na vida da pessoa, ela não cumprindo prazos. No trabalho, na vida pessoal, né? O quanto isso é prejudicial, né? Para os relacionamentos, para o trabalho, em tudo. Eu até anotei aqui alguns comportamentos do TDAH, né, no adulto, que é o quê, né? Os atrasos, né? São pessoas que chegam muito atrasadas, né? São muito imprudentes no trânsito. Sim. Parece que não, mas são muito, é muito acidente, né? Muito até dizem em algumas pesquisas que eles têm menos tempo de vida, né? Porque sofrem muito acidentes de trânsito, né? Não escutam, são aquelas pessoas que não escutam, né? Você está falando, parece que não está escutando, né? Por isso que dá problema de relacionamento, né? Tem muito dificuldade para relaxar, né? Não prioriza, como você disse, esses alfinetes são muito importantes, procrastinação, né? E sentem raiva, né? São aquelas pessoas que têm uma certa raiva, né? Uma explosão, não sabe lidar, né? Uma desorganização, né? Então, assim, imagina você realmente se relacionando com uma pessoa que tem todas essas características todos os dias, né? Então, são pessoas que se divorciam, que se separam, que têm muita dificuldade de manter um relacionamento, né? Por quê? Porque o outro vê isso como ele não está me vendo, ele não está me ouvindo, né? Ela não me dá atenção, não faz o que eu preciso, não me ajuda. Então, não me enxerga. Não me enxerga. Então, assim, é muito difícil. Porque o outro não entende, ele tem TDAH. Não, ele não gosta de mim. É isso mesmo. E todo esse comportamento... Peraí, mas vamos deixar claro que esse comportamento, né, é justamente para a pessoa que não conseguiu ter o diagnóstico. Porque se você é tratado, que nem a Soraya falou, é possível que ela consiga reverter algumas situações, que ela consiga ter melhor qualidade de vida, né? Melhor saúde mental. Porque outra coisa que também é muito importante, que eu sempre trabalho com a família, é entender como que é o TDAH. Não adianta só ficar contando com remédio para trabalhar a impulsividade daquela criança. Porque olha só, a gente está falando de duas vertentes, uma de criança e de adulto, que uma está ligada na face da outra. Então, se enquanto criança você consegue entender, até para poder passar essas facilidades de comportamento para a família, para os professores, né? Realmente estudar essa situação, na fase adulta dela, ela vai com menos consequências possíveis dessas situações. Então, assim, olha a importância que a gente tem de olhar para a gente mesmo e olhar para os nossos filhos, né? Porque acaba se resumindo
tudo nessa situação, o quanto que você está atenta para entender o comportamento do seu filho. O quanto que você está atenta na escola, aonde ele está inserido, na vida social dele, nas coisas que ele faz, a forma que ele se comporta quando ele sai. Então, tudo isso, ele vai te trazer alguma resposta, ele vai trazer algum questionamento para você procurar uma ajuda profissional. Sim. Porque hoje em dia, principalmente com todos esses avanços de todos os estudos profissionais que a gente tem disponível as pessoas poderem procurar, não precisa mais ficar sem essa informação. Sim. Né? Então, o adulto ele vai ter menos prejuízo se enquanto criança, a família está atenta nesse comportamento. Né? Mas eu acho que, voltando àquela pergunta, vai para a Soraya. Essa pergunta porque é de adulto, Soraya. Qual foi a pergunta? Eu não... A pergunta é da Vanessa, falando assim, como posso fazer para o diagnóstico em adulto? Ah, tá. Então, o diagnóstico em adulto precisa de uma avaliação, né? Com um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, alguém da área. E tem um testezinho na internet, olha, só que eu não anotei, ele é uma sigla, e meu déficit de atenção não vai permitir que eu lembre o nome dele agora. Não, mentira. Eu não lembro o nome dele agora, mas depois é só me mandar um oi lá no privado, no Instagram, que eu respondo quem perguntar. É um testezinho que tem na internet que ele avalia em adultos essas características. Então, ele é um indício, entendeu? Ele é um teste que ele não é padronizado só para psicólogo, qualquer pessoa pode aplicar. Por isso que eu estou falando que ele tem na internet. Ele dá alguns indícios, né, de onde que estão esses sintomas, esses sinais, né, dessa hiperatividade, dessa desatenção e impulsividade. Ali, tendo alguns desses sintomas, desses sinais, já te dá um direcionamento para você saber, não, talvez eu deva passar por uma avaliação mais rigorosa, com um especialista, porque aqui já apareceram algumas coisas, alguns sinais. E aí, só o especialista, né, que vai conseguir mesmo avaliar. Porque o que acontece? A desatenção, que é algo muito comum, ela pode acontecer em várias fases da nossa vida. Se você está sobrecarregado com carga de trabalho, se a pessoa está com problemas, às vezes um quadro de depressão, ela tem a perda desse foco. A gente, quando é mãe, uma mãe recente, ali o bebezinho novinho, o foco de atenção está tão voltado para aquela serzinho que depende completamente da gente, que às vezes a gente perde a atenção com outras coisas na vida. Então, essa falta de atenção, ela pode acontecer em outras áreas da vida. Então, por isso que a gente não deve levar só em consideração esse questionário, né? Mas ele é um primeiro caminho para as pessoas realmente buscar. E é bem interessante a gente divulgar isso, porque às vezes várias pessoas, né, Lê, que estão sofrendo, podem, às vezes, submeter a uma busca de um auxílio profissional e aliviar, né, esses sintomas, melhorar toda uma qualidade de vida que a pessoa se culpava por achar que não era incapaz, porque como o déficit de atenção, né, o transtorno de maneira geral, ele não tem, às vezes, sintomas psicóticos, não tem nada a ver relacionado com isso, é sempre muito pré-julgado, né? Com falta de vontade, com preguiça, com falta de motivação. Então, a pessoa tendo um direcionamento de que ela não teve culpa de tudo isso, que, na verdade, existem recursos para auxiliá-la, independente de ser na infância ou na vida adulta, isso vai dar um outro caminho para a vida dela, né? Então, esse esclarecimento eu acho que é muito importante. E aí, quando se trata de um adulto, né, às vezes tem muita resistência em procurar. Às vezes tem situações que já está tão acostumado com toda essa dificuldade que ele passou a vida dele, né, a grande parte da vida dele com toda essa situação, ele tem muita resistência. Então, assim, é importante que as pessoas estejam abertas para dar essa oportunidade. É importante que a família que esteja assistindo, de alguma forma, se identificou com o conteúdo, falar com a pessoa, né? Olha, eu acho que vale a pena você experimentar, vale a pena você buscar.
Porque quando se trata da nossa vida, a gente tem uma responsabilidade com ela de cumprir da melhor forma possível. Eu imagino que você ficar compactuado com essa dor, com esse sofrimento, é muito difícil. É Sim. muito difícil. Como a Cris falou, numa das pesquisas, até diminui o tempo de vida, né? Olha como que é sério, gente. É E outra sério. coisa também, né? E Quem tem o TDAH também tem mais envolvimento com drogas, né? Sim. É pela São pessoas impulsividade, né? que envolvem mais com drogas. E olha como, olha como os prejuízos, né? A pessoa ela tem a impulsividade, então ela não sabe falar não. Né? Ela tem dificuldade de negar algo para alguém. Ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de terminar, de concluir o que ela começou. Então, ela se enche de coisas e ela não termina nada do que ela começa. Né? O quanto isso é prejudicial para alguém, né? É verdade. E eu lembro de outra criança também, aquela criança que eu falei que ela tinha sido expulsa de 2 escolas, depois que ela recebeu o diagnóstico, recebeu o acompanhamento, a mãe dela também começou a fazer o tratamento, ela começou a ter muita facilidade na sala de aula, né? Então, assim, na verdade, ela não tinha dificuldade de aprendizagem, era a situação, era o comportamento que precisava. Né? Então, quando a gente consegue receber a ajuda que é necessária, a gente consegue ter o diagnóstico que é certo para a gente, não ficar só no achismo, a gente pode salvar uma vida, salvar de um adulto ter dificuldade de autoestima por causa daquela fase da criança. Então, é muito importante tudo que a gente está conversando aqui. Sim. A importância de se Ó? Temos mais uns minutinhos só. Tá. Já deu 8h05. Nossa, já? Já 8h05. Vocês falam... Culpa é de vocês duas que falam muito. Mas eu acho assim, que quando é diagnosticado, o que o remédio faz? Né? O remédio faz essa criança e esse adulto, né, conseguir manter o foco, né? Conseguir ouvir, conseguir fazer o que ele não tem vontade de fazer, né? Conseguir terminar o que ele começou. Né? Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né, Soraya? É melhor diagnosticar na infância. Mas na vida adulta, também ainda dá tempo. Nunca também dá tempo. Né? E a terapia, ao mesmo tempo que a medicação ela auxilia nessa organização bioquímica, a psicoterapia vai ajudá-lo a lidar com todas essas crenças que ele desenvolveu por conta das situações difíceis que enfrentou na história de vida e ajudá-lo a desenvolver estratégias para lidar com o que ele já passou a acreditar que ele não consegue. Sim. Né? Então, ele nunca teve dificuldade nenhuma de intelectual, né? Ele não tem dificuldade intelectual, mas ele passa a acreditar que ele tem por tanta dificuldade de concluir, de terminar trabalhos. Então, ele passa a acreditar que ele não dá conta. Então, desconstruir isso é um papel da psicoterapia. Nenhuma medicação vai conseguir fazer isso, né? A medicação vai ajudá-lo, ela é extremamente importante, né, Cris? Como você falou, porque é a questão bioquímica. Então, só interferência externa, a gente não consegue trabalhar efetivamente de maneira com essas alterações bioquímicas. Mas é extremamente necessário esses 2 trabalhos em conjunto. Sim, porque o remédio vai fazer com que ele consiga ter o foco e terminar o que ele começou. Só que se ele não acreditar que ele pode, ele vai tomar o remédio e vai continuar parado do mesmo jeito, né? Não vai fazer nada. Então, por isso que é necessário, né, o remédio e o acompanhamento. Sim. Mas vamos ir terminando, que já deu nosso tempo. Ai, Cris, você está sendo muito controladora. Eu adorei esse assunto, achei muito, muito importante, né? Porque é um assunto que
Apesar de todo mundo, parece que todo mundo sabe o que é TDAH, né? Todo mundo. É o assunto que é mais falado nas escolas. Ah, ele tem TDAH. Parece que todo mundo sabe, todo mundo diagnostica. Só que, na realidade, é um assunto muito confuso, muito difícil, né? E é difícil até para nós, né, os psicólogos, os psiquiatras, diagnosticar. Porque precisa de toda essa história dessa criança. E não é só a história dentro da família, a história na escola, a história com os amigos. Então, não é um diagnóstico fácil, mas é um diagnóstico muito importante. Né? Obrigada pela Soraya. A Soraya que teve a ideia desse assunto, que quis trazer esse assunto. Né? E nos adultos, que ainda é muito menos divulgado, né? É difícil você falar um adulto com TDAH. É raro, né? Geralmente é na criança. Sim. Então, obrigado por esse tema. Obrigada a vocês, gente. É sempre um prazer a gente estar tendo esse bate-papo, né? Sempre agrega. Às vezes, assim, são temas que a gente acha que sabe, né? A gente se dedica, estuda, mas na hora de trocar essas ideias, essas informações, sempre agrega, não só para quem está assistindo, mas para a gente também, né? É muito legal. Com certeza. E eu fiquei muito feliz que tem 2 pessoas pedindo para a gente fazer a parte 2, tá? Então, a gente vai ter que marcar. Coisa boa, vamos fazer. E eu tenho certeza, e é nisso que eu acredito, que quando a gente faz a nossa live, a gente está levando alguma informação para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Então, se fez sentido, se uma pessoa já se identificou para buscar ajuda, para ter um olhar um pouco mais diferente para a pessoa que tem esse diagnóstico, a gente já fez a nossa parte aqui. E que bom que a Soraya aceitou o nosso convite e trouxe esse assunto maravilhoso para a gente estar falando aqui. Que bom que a nossa conversa sempre é muito leve, é muito gostosa, é muito informativa para todo mundo, não só para a gente, mas para quem está aqui, se disponibilizou para poder assistir, né? E eu também agradeço, meninas, eu agradeço a Cris, agradeço a Soraya, agradeço a quem está assistindo e assistiu até o final. Muito obrigada. Um beijo, gratidão a todos. Tchau, tchau. Não, vamos tirar foto. A foto tá. Arrumar os cabelos. Arrumem. 3, 2, 1. Pronto. Tá feito, gente. Então, tchau, gratidão. Tchau, gente. Beijinho. Até mais. Beijo. Beijo.